Então, eu sou formado em 93 no Brasil, eu tenho cidadania portuguesa, estou agora aqui na cidade do Porto, trabalhando numa clínica veterinária, só que eu estou executando função de auxiliar de veterinário por não ter o meu diploma, e por consequência ganhando como auxiliar de veterinária. Essa é a parte mais complicada, né? Então, eu gostaria de saber como que eu começo um processo, né? Que documentos eu preciso, se pela minha formação muito antiga, de 93, é pior ou melhor. Bem, Eu não tenho mestrado. o que acontece? Na verdade, assim, a gente tem uma legislação que começou em 2018, que foi implantada em 2019, que é um pouco mais clara sobre o processo de reconhecimento de um curso de medicina veterinária. Uhum. E aqui existem a possibilidade do senhor trabalhar não, mas do curso que é só como licenciado e o outro que é como mestrado integrado. Digamos que assim, como licenciado seria mais ou menos a função que o senhor está exercendo, provavelmente. E como mestrado integrado, o senhor é médico veterinário, ok? Que é a função que o senhor deve ter se formado no Brasil. Sim. Para que isso possa acontecer, a legislação diz que o seu curso tem que ser de 5 anos, o senhor tem que ter tido uma tese e tem que ter 30 ECTS no mínimo de produção dessa tese. Essa tese pode ser, inclusive, estágio, no seu caso, particularmente da medicina veterinária. O que acontece? O que eventualmente vai acontecer é o senhor ter isso tudo, tem que ter isso tudo e ter também a compatibilidade de conteúdo. Porque a universidade que vai olhar a universidade ou a faculdade que vai reconhecer a sua titulação, ela necessariamente precisa ter uma compatibilidade de conteúdo. Certo. Entende? Senão ela não vai poder lhe dizer que ela reconhece, porque ela não pode reconhecer alguma coisa que ela não domina ou que ela não tem de comum com o seu currículo. Então, a primeira coisa que o senhor tem que verificar é se o senhor tem os pré-requisitos, e aí sim, tendo estes pré-requisitos, o senhor vai ter duas possibilidades. Se tiver uma compatibilidade suficiente, pode ser que o senhor precise passar por alguma prova aqui em Portugal, no sentido de fazer o reconhecimento. E também pode acontecer, eventualmente, se não tiver uma compatibilidade plena ou muito significativa, do senhor ter que fazer complementação acadêmica. Ou seja, reingressar em alguma universidade e fazer depois algum tempo, que pode ser de 1 a 2 anos, dependendo da situação, e praticamente se formar de novo, digamos, mais ou menos isso. Hoje em dia, a gente já não pode mais complementar disciplinas só. Até o ano passado, a gente conseguia fazer isso. Vamos imaginar que lhe faltasse uma disciplina lá, ou 1, ou 2, ou 5, que fossem, a gente poderia fazer complementação. Agora, as universidades já não estão mais aceitando isso, porque o aluno ficava numa situação precária, né? Ele não tinha feito um ingresso da forma correta, e aí ela ficava numa situação delicada. Então, hoje em dia, ela já está tendo que fazer efetivamente um sistema, está frio, né? Um sistema de registro para que ela possa, de ingresso, para que o senhor possa fazer a complementação. E aí esse tempo tem que ser de no mínimo 1 ano. Certo. A possibilidade de fazer Agora, só um mestrado aqui é viável? desculpa, repete, por favor. De fazer só o mestrado? Sim, Ou não, eu mas tenho olha que só, fazer carreiras que são diferentes. não, eles são diferentes. O mestrado e o mestrado integrado, a parte de mestrado, do mestrado integrado, é diferente do mestrado. Porque o que acontece? Quando tem o mestrado integrado, ele tem o curso não seria muito diferente, a concepção ela é parecida com o que o senhor fez no Brasil. Só que o que acontece? No Brasil, a gente recebe uma titulação de licenciado, e aqui a gente Sim. recebe de mestre.
Então, para isso, a gente tem que fazer as comprovações de caracterização. Mas não é a mesma coisa que fazer um curso de mestrado, porque o que o senhor estudou lá tem muito de atividade prática, principalmente nos 2 últimos anos. E aqui também. Então, não pode ser aquele mestrado. Desculpa, não pode ser um mestrado tradicional que a gente faz pós-formação. Ele tem que estar qualificado e identificado com o mestrado integrado. Então, por isso, ele não pode, não é um mestrado que vai lhe ajudar nisso. O senhor até pode fazer estudos de mestrado, mas o senhor não vai conseguir fazer o registro na ordem. Então, o que é o que lhe interessa, né? Então, o que normalmente teria que ser verificado? Tem que ver a configuração do seu curso, na verdade. Tudo que eu estou lhe dizendo assim, são as coisas que a gente analisa. Mas, então, efetivamente, onde... Oi? Quais são os documentos que eu preciso para o meu diploma? Essas informações todas, seu Rogério, a gente passa a fornecer a partir do momento que a gente consegue olhar os seus documentos. Porque, então, pense bem... Quais documentos eu preciso para te mostrar? Eu preciso do histórico para saber o que é que eu tenho. Depois do histórico é que eu vou conseguir ter outras referências sobre o que é que eu preciso de documentos. Porque o seu histórico é... O senhor pense bem, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa verificar se o senhor tem os pré-requisitos básicos para poder fazer a solicitação como mestrado integrado ou se a nossa proposição para o senhor vai ser que o senhor complemente. O senhor está no Porto. Muito bem, o senhor tem a Universidade do Porto. O senhor tem nacionalidade italiana? Portuguesa. Ah, desculpa, o senhor falou que era portuguesa. Isso, de um lado, nos ajuda e de outro nos atrapalha, tá? Por quê? Porque quando se trata de um internacional, a gente tem um pouco mais de facilidade de ingresso, porque a gente só concorre com os internacionais. Quando a gente é nacional, a gente tem que entrar por modalidades de ingresso que concorra com os nacionais. Então, o senhor concorre com os portugueses todos, que estão entrando naquela modalidade. E aí fica um pouco mais restrito isso, porque o senhor vai poder entrar. Estou falando considerando uma complementação, tá? Não estou olhando prova. Se nós fôssemos falar por uma complementação, o senhor pode entrar pelo quê? O senhor pode entrar pelo mais de 23, vai fazer uma prova de ingresso, uma candidatura, tá? E uma prova de ingresso. Muito bem, pode entrar pelo mais de 23, pode ser um ingresso licenciado, aí tem que estudar com a universidade qual é a modalidade que vai ser adequada ao seu caso. Pode ser um ingresso diplomado, pode ser que ela tenha encontrado, ela ofereça alguma alternativa de ingresso diferenciada para o ingresso no mesmo curso. Então, tem que sempre se verificar, dentro do cenário que o senhor tem, qual é o que a gente vai conseguir fazer de ingresso, entende? E, obviamente, o seu interesse vai ser fazer mais perto de onde o senhor está, que é, no seu caso aí, a Universidade do Porto.